Ok, Marcos, entendi que se alguém tem um direito creditório como a própria Receita Federal condiciona, né? Federal, eu posso utilizar para pagamento de dívida da União de acordo com o artigo 100 da Constituição, parágrafo 11, e a portaria da Receita Federal que prevê a número 10.826. Ok, é possível, aí tem um procedimento. Mas agora eu tenho uma dúvida, Tihai. E se esse débito que eu tenho, ele não está inscrito em dívida ativa? É um débito do mês, é um débito recorrente. Porque todo mês, num cenário de temperatura e pressão, a empresa deve recolher tributo. Se ela é do lucro presumido, sobre o faturamento, e trimestralmente eu posso optar, eu pago o imposto de renda, contribuição social, mensalmente estadual ICMS, ou municipal ISS, IPI. Sem entrar em outros aspectos de contribuição previdenciária. Cenário de temperatura e pressão. Se eu sou do lucro real, isso pode oscilar um pouco, porque como eu tenho direito a créditos, um mês que eu fiz estoque, que eu adquiri mais, que eu vendi menos, que eu tive variações, isso oscila no recolhimento. Mas, pensando que a empresa é lucrativa, e o intuito da empresa é gerar lucro, teria tributo todo mês, com algumas exceções por conta de sazonalidade. E aí, eu posso? Porque eu não tô com débito em dívida ativa. Eu tô pagando meus débitos, mas todo dia 25 eu tenho que pagar PIS e COFINS. Todo dia 30 eu tenho que pagar imposto de renda. Todo dia 20 eu pago contribuição previdenciária. Eu posso utilizar um precatório para compensação? Aí a resposta é, como diria um filósofo contemporâneo, cantor de sertanejo universitário, depende. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos para a Lei 9.430, artigo 74 que fala, o artigo 174, ele fala tudo sobre compensação, né? Tudo que a lei deve dizer. Lá no parágrafo 12, ele tem o seguinte, tudo que tem lá que permite ou não, ele fala, será considerada não declarada a compensação nas hipóteses a seguir. Então ele fala, não vai valer. Previstas no parágrafo 3º deste artigo, que é a permissão, em que o crédito que está sendo compensado seja de terceiros. Então, a lei está dizendo o seguinte, e eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Olha, parágrafo 3º aqui, ele fala da... Vou pegar aqui o parágrafo 3º, ele fala das hipóteses de compensação. Ele é bem grande, as hipóteses previstas na lei... mediante entrega do sujeito passivo pela declaração chamada pedido de ressarcimento, de restituição e tudo mais, perde comp, e ele fala de todas as possibilidades. Lá no 12 ele está falando, olha, vai ser declarada não homologada, não vai ser considerada essa declaração de compensação se o crédito que você utilizar não seja seu, seja de terceiros. Então aqui nós começamos a ter um indicativo que a Lei 9.430, que trata, entre outras coisas, sobre compensação, diz que não vai ser declarada quando o crédito for de terceiros. Mas muita calma nessa hora. Depois nós temos a Instrução Normativa, a 2055, que traz toda a disposição procedimental sobre restituição, ressarcimento e compensação no âmbito da Receita Federal. Então, poxa, eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa relacionada à compensação, à restituição. Primeira coisa, você vê a norma geral na Lei 9.430 e depois a instrução normativa, ela dá os deslindes operacionais. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Olha só. Terceiros, deixa eu pegar no artigo 62, se não me engano. 75. Da compensação não declarada. Ela faz uma releitura que é vedada e será considerada não declarada a compensação de créditos que seja de terceiros. Aqui no 62, 64, que ele fala das normas gerais de entrega, ele sempre fala de débitos, né, e os créditos próprios. Ele sempre vai falar de próprios. Sempre vai falar de próprios. Então, o que nós temos aqui? Pode voltar. Numa primeira leitura, é que o entendimento da Receita Federal está muito claro no seguinte sentido, que ela não admite
compensação de débitos vincendos com créditos que sejam, por exemplo, de terceiros. O que ela aceita é créditos próprios. Então, eu tenho meu crédito reconhecido judicialmente com meus débitos, ok. Agora, eu adquiri de terceiro porque a grande dúvida é, eu sou abordado por uma empresa que está vendendo um crédito. E eu não estou falando que isso não é permitido. Fica até o final. Estou dizendo que, por enquanto, a lei e a instrução normativa entendem que não. Tem uma solução de consulta, que ela é de 2017, e que fala compensação, crédito de precatório, utilização na compensação administrativa de débitos relativos à Receita Federal do Brasil, impossibilidade. Ela está falando assim, ó, não é cabível administrativamente a compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de precatório. Então, aqui ele fala que essa possibilidade é exclusivamente na esfera judicial, ou seja, que tem que ter um pedido judicial. Mas aqui ele não fala, por exemplo, se esse crédito é próprio ou de terceiro. Então, aqui reforça o seguinte, a Receita Federal, sem entrar no mérito, que é próprio de terceiro, ela não admite simplesmente eu pegar uma declaração de compensação, pegar um direito decorrente de um precatório e fazer a compensação. O que possui previsão, e isso salvo o melhor juízo, é o artigo 100 dessa Instrução Normativa 2055, que é a compensação de créditos decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, nessa condição, quando há uma decisão em nome do contribuinte, transitado em julgado e que é feito um procedimento de liquidação de sentença, que é chamado, porque o que acontece? Grande parte das ações judiciais em matéria tributária, elas são discutidas via mandato de segurança, por conta do risco da sucumbência do contribuinte, caso perder, ter que pagar um valor muito alto. Mas esse mecanismo processual não se discute valor, se discute direito. Ao final do procedimento, caso seja favorável aos contribuintes, você tem que fazer um procedimento paralelo, que é a habilitação desse crédito. É mensurar o seguinte, o quanto refere-se essa ação. Inclusive, tem aqui que fazer uma petição para desistência da execução desse título como precatório, porque, regra geral, um direito adquirido judicialmente em desfavor da administração pública se torna um precatório, ou seja, um direito de executar um título e de receber um valor. Mas por conta do prazo que isso pode ser realizado, as empresas desistem da emissão desse precatório e optam pela compensação. Eu não vou querer receber dinheiro, eu vou utilizar esse valor e vou abater dos meus tributos. Então aqui tem esse procedimento que se fala, refere-se à habilitação. Débito próprio, ok? Então, mas o que aconteceu? Decorreu de um procedimento judicial em que houve a desistência da execução desse título executivo e a opção da compensação mediante um procedimento paralelo administrativo dentro do processo judicial para validar que aquele direito é meu e quanto que se refere. Tanto é que nesse procedimento aqui não significa que a Receita Federal homologa o que você fez. Ela só diz o seguinte, checklist. Você tem uma ação em seu nome, você tem a desistência, você tem aqui todos os documentos que eu preciso, tá ok, pode usar. E ela ressalva, não significa que estou dizendo que está certo, estou dizendo que está apto, eu tenho prazo de 5 anos se eu duvidar que você fez aí traquinagem. Então se comporta, menino. É isso que acontece. Então nesse primeiro momento, o que nós entendemos é que o de terceiros para compensação dos débitos tem um embaraço aqui da Receita Federal. Tem decisões do STJ, do TRF, que entendem da impossibilidade por aquela previsão na lei. Que entendem da impossibilidade. Até aqui. O que algumas pessoas defendem? Que é o seguinte, vamos lá. É possível eu fazer uma cessão de um direito creditório que eu tenho? É possível, nós vimos. Então eu posso adquirir esse direito creditório do TIRAI, certo? Inclusive, isso tem previsão no Código Civil, no qual dá cessão de crédito. O crédito pode ser ceder o seu crédito e aí
se isso não se opuser à natureza da obrigação, da lei, com o devedor, cláusula proibitiva, desde que não tenha vedação, e nós entendemos que, conforme a previsão, é possível tranquilamente você adquirir o direito de uma pessoa, isso tem base legal. Mas o que acontece, o STJ ele reforçou, é no seguinte sentido. A lei, ela permite, para fins cíveis, que haja uma transferência de titularidade de direito de uma pessoa em outra, desde que respeite as formalidades. Por exemplo, se nós for lá no CNJ, fazer todos os procedimentos que são exigidos para que isso aconteça, e do ponto de vista civil é permitido. Mas, quando eu falo de matéria tributária, é diferente. Eu tenho que observar o que a lei tributária não significa porque é possível você fazer e é reconhecidamente admitido a cessão de direito creditório, que esse direito creditório se torna um direito de abater de tributo. A lei tributária vai tratar a respeito dessa matéria e o que nós entendemos até agora é que há um obstáculo, exceto se por uma previsão que foi inserida no nosso ordenamento em 2021, quando os débitos são inscritos em dívida ativa e há um procedimento específico e solene para isso, ok? Quando é compensação de débitos próprios com os vincendos não admitido. O que nós temos e uma corrente defende que é permitido a utilização desses créditos? É baseado no seguinte: a partir do momento, Tihai, que você cede seu direito creditório para mim, esse direito creditório é meu. Entendeu? Não é mais seu. Não é de terceiros. Não é mais de terceiro. Então não se aplica o disposto a respeito disso. A respeito do tema que eu falei do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430 e também da Instituição Normativa 2055. Só que esse é um entendimento que precisa ser amadurecido. Não colou ainda, mas é um entendimento que as pessoas defendem que há uma previsão na legislação civil, há as formalidades, há todo o procedimento exigido e a solenidade, esse direito passa a ser meu, esse crédito passa a ser meu e esse crédito não está incluído na vedação da norma em que trata a respeito da compensação de débitos tributários vincendos e não inscritos em dívida ativa com direito creditório adquirido de terceiros. Então, essa é uma corrente que defende da sua possibilidade. Tem uma decisão no CARF, mas esse assunto ele não é tão estressado quanto nós gostaríamos, em que também reconhece a impossibilidade. É uma decisão recente do CARF, inclusive, e que fala da compensação crédito terceiro. Ele entende que a medida provisória 66, que foi convertida na Lei 10.637, ela criou aquela regra do parágrafo 12 do artigo 74 da 9.430, em que vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros, aplicando a vedação das compensações desde o início da vigência do plano legal. A decisão transitada em julgado deve ser cumprida nos termos que foi determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou o contribuinte a compensar créditos ou débitos com terceiros. Então aqui é uma decisão, ela não é tão rica. Se nós pensarmos, 8 páginas. Então 8 páginas de uma decisão do CARF, ela acaba sendo muito geral. Ela não tem umas decisões boas, são decisões com 50, 70 páginas, 100 páginas, pelo menos 35, 40. Eu vejo que o tema tem sido bem exaurido. Tem uma cartilha, deixa eu colocar aqui, do Tesouro Nacional. É uma cartilha do Tesouro Nacional que eles trazem por conta do combate à fraude tributárias, a questão determinando títulos antigos, públicos, superados, que não são passíveis de utilização. Porque se observar, muitas vezes você talvez já tenha sido prospectado ou coisas assim do gênero, que um crédito de milhões com 70% de deságio. Então, dá uma olhada nesse aqui, que ele traz bastante informações que são bem importantes, Receita Federal, sobre esses possíveis títulos que não são passíveis de compensação tributária.